Boa noite, pessoal. Estamos aí com mais um assunto para tratar com vocês. O assunto de hoje é muito bom da gente trabalhar. Diz respeito ao que a gente faz desde que a gente nasce, né? Diz respeito à aprendizagem, mas na verdade a gente vai trabalhar sobre bloqueio de aprendizagem. Então, muito bom a gente poder tratar desse assunto hoje. Para começarmos, então, né, desejamos a vocês uma noite muito proveitosa. Estamos muito felizes de estar com vocês aqui hoje, para podermos tratar de mais um assunto, para limpar, né, desbloquear aí essas coisas que a gente carrega ao longo da vida, para a gente poder se transformar, né, a gente conseguir, né, a cada dia que passar, sermos pessoas melhores, mais bem resolvidas. Então, é tudo com esse intuito aí. Nós estamos com a presença da Lelezinha, minha amiga do coração. Estamos aí mais uma vez juntas, né, caminhando juntas nessa trilha de aprendizagem. E agradecemos muito a presença de todos vocês. Pode se apresentar, Lele. Ei, pessoal, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês novamente, com a Raquelzinha, nos nossos canais, para a gente continuar nosso processo aí, rumo lá, né, ao nosso alvo. Né? Então, que a gente tenha um tempo bem proveitoso, que possa fazer sentido realmente para você, né? Para que a gente possa continuar nessa jornada. Agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui novamente. E a gente vai estar muito ainda, Ju. Então vamos lá, adicionar nosso mapa mental. Eu vou abrir ele do lado também, porque está muito pequenininho. Só um pouquinho. Acho que o óculos não está adiantando muito. Não. Abri um errado, só um minutinho. Vai esse mesmo, acho que vai dar. Então, pessoal, a gente hoje vai trabalhar com esse bloqueio de aprendizagem, né? Todos nós, como eu disse no comecinho agora, desde que nascemos, né, estamos aprendendo. A gente aprende sempre, aprende todo dia. É uma coisa inerente do ser, né? A gente se desenvolve no decorrer de nossa vida e sempre com aprendizagens. No entanto, às vezes a gente sente uma certa dificuldade, né? Vamos dizer assim. E aí, gente, por que será que isso acontece, né? A pessoa fala, nossa, eu não consigo aprender. Geralmente a gente escuta algumas falas negativas, né? Não consigo falar em público, não aprendo a matemática, sou uma negação com a física. São tantas frases aí, né, negativas a respeito da aprendizagem, né? A gente acha que não consegue, pronto, acabou. Você não consegue, não faz. E só que a gente está aqui hoje exatamente para conversarmos sobre esse aspecto e para a gente limpar esse bloqueio da nossa mente, né? Nós podemos aprender, porque nós somos um recurso infinito. Quanto pior a nossa dificuldade de aprendizagem, melhor, vamos dizer assim, né? Quanto mais você tem bloqueio, nossa, tem gente que até fala, né? Sou burro. Tem quem fala, né? Não, eu sou burro, consigo aprender isso, não. Quanto pior for, então vamos agora passar de uma outra maneira, né? Melhor, quanto pior eu achar que eu sou, melhor será. Por quê? Porque nós somos um recurso infinito. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, vamos pensar aqui, ó. Tá Está fazendo um sol muito quente, muito quente. Meu Deus do céu, esse sol tá fritando meus miolos. A gente fala isso, né? Não, vamos pensar diferente. Não, se esse sol está com essa força toda e eu sou um recurso ilimitado, então eu vou me imaginar, eu vou me ver como muitas placas solares aqui e eu vou puxar toda essa energia e porque eu vou recolher tudo que é de melhor. Então, vamos mudar o nosso pensamento quanto a essa questão da aprendizagem. Então, a gente começa
limpando esse terreno nosso, da nossa mente, lembrando que nós somos um recurso infinito. A gente tem como mudar toda essa questão com a nossa mente, né? É com aqui que a gente aprende. Então, o bloqueio, gente, ele é um limitador, né? Ele limita toda a potência que nós temos, e todos nós temos uma potência oculta, com certeza. E por falar em bloqueio, vamos pensar aí, aparelhos como um videogame, um PlayStation. É, Antigamente a gente tinha a questão do se eu vou saber, mas a gente vai pensar também, né? Tem tantas coisas que tem bloqueio, carro, né? Vem com bloqueio Celular, de celular para jogar certos joguinhos. notebook. O carro tem algum colocado um bloqueio para limitar a questão da velocidade. Então, várias coisas vêm com bloqueio, mas todo bloqueio pode ser desbloqueado. E a gente vai tratar aqui desse, que compete a nós, né, seres humanos, desbloquear. Então, a gente carrega alguns bloqueios aí ao longo do tempo. E é, como será que a gente adquire esses bloqueios de aprendizagem? Nós ouvimos que desde nossos primeiros anos de vida, e até no máximo uns 10 anos, que mais acontece os bloqueios de aprendizagem. Então, o que acontece? Normalmente, vamos voltar aí, né, a questão dos pais, da mãe, do pai, que costuma porque só, a gente não pode nem culpá-los, nunca culpá-los, né? Mas questão de estar cuidando da gente, na questão da inocência mesmo, eles tentam nos limitar, né? Coloca algumas coisas para a gente, para que a gente não faça, para cuidar da gente. É questão de cuidado, para ter a gente sob controle, para ter a gente sobre como é que fala, sobre segurança, né? Para a gente estar seguro, eles colocam a gente como se fosse uma forminha. E isso acontece no decorrer da vida, né? Nos nossos anos aí, até mais ou menos os 10 anos, e a gente vai se limitando. E não são só os pais. Vamos pensar aí que nós temos, até citado aí, os programadores na nossa vida. Primeiro programadores nossos aí, que vai colocando bloqueio na gente, os primeiros são os pais, né? Então, os programadores, os pais, os pastores, os padres, os professores, os patrões, os padrastos, os parentes, os propagandistas, os políticos, né? Então, essa renca de peso aí na nossa vida, nos colocando bloqueios. Pensar aí nos pastores, nos professores, né? Nossa, você é burro, menino, você não consegue, não. Você vai falar, às vezes você vai apresentar um trabalho, você começa a apresentar de uma forma está aprendendo ainda, né? E aí você começa a apresentar, você não dá conta de falar, não, menino. Então a gente é bloqueado aí, né? Você tem algum exemplo aí, Alessandra, de algum programador desse que acaba nos bloqueando ao longo da vida? Os professores com essa questão de não deixar a gente fazer do nosso jeito, tem que ser do jeito deles, né? Então, é igual você falou da forminha, né? Muitas vezes o estudante ele tem uma forma diferente de aprendizagem, ele vai colocar essa forma e o professor entende que não, que tem que ser daquela forma dele. Então, ali já limita a capacidade do menino. Lógico que tem uns que entendem e, como se diz, virar as costas e vai ser feliz. Mas são raros, né? Essas pessoas. Geralmente é quem tem a autoestima muito boa, quem foi trabalhado em casa pelos pais, falando da questão dele ter capacidade limitada, né? Os nossos pais, como a Raquelzinha falou, na verdade, não é nem de quando a gente nasce, dentro da barriga da mãe mesmo, a gente só vai sofrendo bloqueio ali dentro, né? Porque dentro da barriga da mãe a gente entende, a gente sente tudo que o pai e a mãe sente, né? E, lógico, como a gente carrega bloqueio, os pais da gente mais ainda, né? A gente herdou os deles.
E sempre a gente gosta de ressaltar e reforçar que quando a gente trata disso, a gente não é julgando os nossos pais, tá? A gente está falando realmente do que é, né, da causa disso, né, para o efeito que temos hoje. Então, a gente está tratando a causa. Jamais estamos julgando. Eles deram o melhor que eles tinham, fizeram o melhor que eles puderam, sempre com essa intenção, né, de dar o melhor e querer que a gente seja o melhor. E até eu falo, já falei outras vezes, que eu mesma fiz isso com as minhas filhas, porque eu ainda não tinha a consciência que eu tenho hoje. E já com os meus netos eu já consegui fazer diferente, né? Uhum. O neto que ele é um espetáculo, uma autoestima, assim, gigante, ele não tem bloqueio, não, com ele, né? A questão da igreja, né, com relação à religiosidade, aquela história de Deus castiga, se você não cumprir os mandamentos, você vai para o inferno. Deus não é um Deus de amor, ele é um Deus de julgamento, né, malvado, está longe lá no céu. Os pastores também, se você não der o dízimo, você não vai prosperar, tem que dar 10%. Enfim, nossa, muita coisa. Político, programação total do povo, né? Com as bolsas, auxílio da vida aí, para pôr todo mundo ali no cabresto, para não ter expansão de consciência, não buscar o melhor. Então, enfim, um monte de coisa. Então, pensando aí nos pais, às vezes até no pessoal de igreja e nos parentes, esses pesos aí, muitas vezes faz o que fez, mas na inocência, na inexperiência, igual você disse aí, no seu caso, né, com os filhos, e eu também, né, com os filhos aqui, a gente é inexperiente, está aprendendo, e a gente faz porque a gente quer cercar o filho de cuidados, né, para que ele esteja num local seguro e também para ele poder estar sob controle. Não pode fazer isso, né? Te limita, vai te limitando, e você vai agregando isso na cabeça no sentido de bloqueio. Você se bloqueia e não consegue estar aprendendo determinadas coisas. Então, fazem o que fazem não é por mal, né? É uma forma de querer fazer o melhor, mas acaba que não acertou, né? Não foi uma coisa que acertou. E quando que configura a mente da gente para um determinado bloqueio, seja ele de aprendizagem, seja ele qualquer um dos que a gente tratou até hoje, quando a gente aceita isso que foi colocado para a gente sem questionar. A gente aceita tal e qual é aquela verdade, colocou para a gente, é uma verdade, a gente pensa que a pessoa tem autoridade, né, conosco, e a gente aceita aquilo. A partir do momento que você aceitou, passa a ser um bloqueio na sua mente. Então, é necessário a gente estar questionando essa forma que costumaram nos colocar, né? Acostumaram nos colocar. A gente tem que questionar essa forma. Quando fala, tem uma parte muito interessante, quando a gente pensar na igreja, que é a questão de falar quem é Deus ou quem é Jesus, a gente pega a fala de alguém e a gente aceita aquilo como verdade e não questiona. Então, é como se fosse um cordeirinho, né? Tá, é isso. Mas a gente não coloca nossa mente para poder questionar, perguntar. A gente tem que aprender a fazer perguntas, aprender a ir por nós mesmos, para a gente poder realmente conhecer, né? Falando aí sobre Jesus, quando a gente estava fazendo essa mentoria com o Pablo, ele fala que leu muito sobre Jesus, os pastores falavam muito sobre Jesus, Jesus é isso, Jesus é aquilo, e aí eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. E aí diz que ele passou 4 noites e 3 dias acordado, buscando, e ele conta que ele conheceu, ele teve um encontro com Jesus. E isso mudou a vida dele inteirinha. Então, assim, a gente está comentando aqui, né, dessa questão de Jesus, mas seja qualquer outra coisa na vida da gente, a gente tem que buscar, a gente tem que procurar conhecer realmente, o nosso conhecimento, é a nossa vivência. E aí, a partir desse momento que ele conta, né, que teve essa experiência de conhecer Jesus, ele diz que primeiro a gente precisa de
conhecer, né, na teoria, que isso é sensacional, mas conhecer na prática é maravilhoso. Agora imagina você ter a teoria, conhecer realmente na prática e conseguir acessar isso, né? Acessar, igual no caso, acessar o mundo espiritual, né? Conseguir ter esse contato com Jesus, acessar o mundo espiritual, acho que a gente nunca mais na nossa vida vamos ser a mesma coisa. E aí não é falar pela boca dos outros, é falar de algo interno, uma experiência pessoal. Isso faz toda a diferença. E aí, para aprender, a gente precisa, então, assim, a gente precisa estar aberto a desaprendizados, né? Não é possível construir um aprendizado se você não desconstruir aquilo que você tem dentro de você. Você tem que estar aberto a novas coisas. Se você se torna uma pessoa rígida, né? Não, isso não serve, não posso. Eu aprendi dessa forma e é assim, né? O tal de nasci torto, vou morrer torto, até a cinza é torta. Então, assim, se você for enrijecido, você não consegue aprender coisas novas, então tem que limpar para poder construir novos aprendizados, né? É um outro ponto muito importante. E outra coisa muito importante que, deixa eu ver se está escrito aqui, a questão da inteligência artificial, não está escrito aí não, mas hoje nós estamos saindo recentemente aí, para mim é uma novidade desse ano, mas pode ser que já surgiu desde o ano passado, né? A questão, vocês devem ter visto aí, o chat GPT, não, é uma inteligência artificial que consegue fazer inúmeras coisas, né? Compor uma música, fazer uma história, busca dados, se não me engano, são todos de 2021 para trás, mas busca todos esses dados. Eu, por exemplo, eu fui pesquisar, falei, nossa, que interessante, será que isso funciona mesmo? E realmente, né? Eu perguntei sobre um livro, eu li uma série de 4 livros, está para sair o 5º livro e até hoje nada. Fui questionar, se fosse para poder terminar essa série de livros, e deu o título do livro, como poderia terminar? De repente vem lá, vai ser o chat GPT, vai trazendo, né? A fulana, que é a protagonista do livro, com o fulano, e coloca o nome dele, poderia acontecer isso, seria um possível fim. Mas eu falei, gente, de eu falar o título do livro, são 4 livros dessa grossura, de repente ele foi trazendo para mim possíveis fins daquela série de livros. Falei, meu Deus, o que é isso? Assim, teria alguma outra possibilidade? E aí é como se em coisa de minutos ele foi buscando todos os arquivos, as histórias de 4 livros dessa grossura, ele sabia o nome de todos os principais lá do livro, o que poderia acontecer. Uma outra forma que poderia acontecer seria sim, um provável fim, o outro provável fim. Falei, santo Deus, que coisa que a gente gasta tempos e tempos e tempos para poder, né? Eu gastei quanto tempo para poder ler os 4 livros? Eu leio muito rápido. Mesmo lendo muito rápido, eu devo ter gastado ali uns 4 dias para ler cada um dos livros. E eu leio muito rápido. Agora, em coisa de 5 minutos, e até eu elaborar a pergunta que eu queria fazer, ele já me trouxe todo o arcabouço da história ali e possíveis fins. Olha só, né? Então, assim, é uma coisa de louco. Então, a inteligência artificial, ela não para de aprender. Acho que essa parte da inteligência artificial a gente tem que pegar como exemplo para nós. A inteligência artificial não para de aprender. A velocidade deles é assombrosa, porque, como eu disse, eu que leio muito rápido, gastei 4 dias para ler os 4 livros, em 5 minutos ela me trouxe ali o resumo da obra, né? Da obra toda. Então, ela vai aprender tudo. Ela ainda está na fase de infância, né? Como se diz, está aprendendo com a gente, mas vai ultrapassar e muito aquilo do que nós sabemos. Não vai ter emoção, né? Mas a questão do conhecimento, né? Acessa dados de tudo quanto é lugar, né? E consegue trazer ali o conhecimento com muita facilidade. Isso vai mudar muito
a nossa realidade, né? Mas as pessoas que vão se destacar são aquelas pessoas que vão conseguir pensar sem a ajuda dessa inteligência artificial. Pode ser usado, eu imagino, eu creio que a gente pode usar como uma ferramenta para auxílio, alguma coisa para poder agilizar, né? Agilizar alguns processos, mas o ser humano não pode perder o seu poder de raciocinar, de criar, de aprender constantemente. Então, a gente tem que ficar muito atento com essa questão aí. Por isso que a gente insiste tanto, né? Toda vez que nós falamos, né, desses temas que a gente está trazendo, a gente insiste com vocês, com a questão de vocês saírem do modo automático, né? E ir para o modo manual. O modo manual é onde você olha para dentro e começa a identificar aí essas crenças limitantes, os bloqueios que você tem, para não poder ser dominado por tudo que está aí. Porque, como a Raquel disse, por exemplo, o chat GPT, né? A inteligência artificial do momento. Gente, faz tudo. Tudo que você pedir, esse negócio faz. Faz apresentação, já está fazendo vídeo, imita voz, faz tudo, 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 tudo. Então, quer dizer, quem virar refém, aí acabou, ferrou, já era. Então, a gente tem que aprender a conhecer para não depender. Né? O que ela falou, quem aprende não depende. Então, é um tema que a gente tem que ficar bem atento. A gente tem que estar sempre um passo à frente, né, da tecnologia. Não, porque se a gente for observar hoje, já no nosso dia a dia, muita gente é dominada por tecnologia, rede social, vamos falar, né, especificamente. O tempo que desperdiça, ao invés de estar aí estudando um livro de autoconhecimento, assistindo uma live, né, que vai fazer você melhorar, não, fica olhando rede social, né? Instagram, Facebook, conversando no WhatsApp, enfim. Então, assim, a gente precisa sair desse modo automático e vir para o modo manual, nesse caso, porque senão a gente vai ser dominado. E é muito triste, né? Ser dominado por isso. Temos que estar atentos, né? E como que seria essa questão, né? Como que a gente pode aprender? Então, para aprender, a gente precisa conhecer os fluxos, as trilhas, né? Não, a gente não pode, a gente já tratou disso numa conversa anterior, mas a gente não pode ser especialista em algum assunto, a gente tem que procurar ampliar nossos horizontes, aprender de tudo que a gente puder aprender. E tem um vídeo que eu assisti um tempo anterior que eu fiquei encantada. Vou dar um exemplo. A gente vem ao longo da vida acumulando uma bagagem muito grande de conhecimento, imagina, né? Quem está aí com 30 anos, com 40, com 50, todo dia a gente aprende algo, né? Desde bebê até hoje. E a gente aí é feito uma analogia como se na nossa mente nós tivéssemos uma biblioteca imensa, mas imensa mesmo, e com tudo separadinho, tem as caixinhas, tem tudo separadinho na sua cabeça. E normalmente a gente costuma aprender, vamos pensar no ensino formal. No ensino formal, a gente aprende a coisa lá do começo, com palavras, todo um conceito, né? A gente, o que é história? História é o que é célula? Aí a gente vem com toda aquela frase que vem trazendo a conceituação da coisa. E aí, então, isso tudo vai ficando na nossa mente, em caixinhas, como se fosse uma imensa biblioteca. Quando alguém nos pergunta algo, a gente tem uma dificuldade de acessar a informação na mente. É como se a gente tivesse um ser em miniatura no nosso cérebro, que ele sobe uma escadinha e fala, nossa, onde que está aquela informação? E ele fica olhando todo aquele que a gente tem, retira uma caixa e põe a caixa embaixo e vai procurar ali dentro de todos aqueles livros que tem dentro daquela caixa, onde está exatamente aquela informação. E quando você acha informação, ainda é aquela coisa grande, aquele conceito, né, de uma palavra. E aí achei muito interessante que, para a gente aprender, a gente tem que tentar simplificar
o máximo possível. Então, seria o quê? Reduzir a aprendizagem. Compreender, lógico, compreender e está reduzindo. Aqui fala que a gente poder reduzir o aprendizado e trazê-lo à realidade. Primeira coisa é linkar uma coisa que a gente está aprendendo com a realidade. E reduzir o termo, aquela aprendizagem, e reduzir até um termo, e do termo chegar a um código. Então, assim, exemplificando aqui, aí eu vou trazer alguns dos códigos agora, será que eu vou lembrar de cabeça? Mas se você reduzir todo aquele aprendizado numa palavra, você tem algum exemplo para dar? Eu teria que pegar minhas anotações para lembrar de alguma. Deixa eu ver se eu acho. Você lembra? Reduzir uma aprendizagem numa palavra? Tem tantas. Deixa eu ver se eu pego uma aqui. Eu vou achar. Aqui, eu tenho. Eu vou dar um exemplo. Então, vou dar exemplo aqui. Exemplo, né? Dinheiro. Dá exemplo da palavra dinheiro. Dinheiro é um papel moeda criado pela humanidade para se fazer transações financeiras, econômicas. Olha como que é grande. Eu estou tirando da minha cabeça mais ou menos o que a gente, o que O Michaelis traz. o que o dicionário traz, né? Então, olha tanto que tem palavras para se explicar uma palavra, dinheiro. E aí, a gente tem que aprender o quê? A decodificar isso. Dinheiro é dinheiro. Quase todo mundo consegue. Eu sei o que é dinheiro, mas e aí? Pode troca, né? Pronto. Moeda de troca. Ou então, dinheiro é escravo. Que é você tirar essa questão do que conceitual, né? Do conceitual, do que está no dicionário e trazer para a minha experiência, minha realidade. O que realmente o dinheiro significa para mim? Dinheiro nada mais é do que um escravo, ele tem que trabalhar para mim. Ele não é maior que eu não tenho que morrer por conta dele, ele tem que me servir. Então, o dinheiro ele tem que ser um escravo. Então, eu tirei toda essa conceituação para traduzir isso numa coisa que significa para mim. Dinheiro, para mim, sentido, né? É um escravo. Então, assim, quando fala ali que a gente tem que aprender a aprender, e quando fala de reduzir o máximo possível todo um conceito de alguma coisa, você vai acessar essa informação com muito mais facilidade, com muito mais rapidez. Imagina todo aquele processo da sua miniatura subir lá no seu cérebro e procurar dentro daquela biblioteca gigantesca e pegar uma pastinha, dentro da pastinha, de pegar o livro e a página que fala sobre aquele negócio. Então, às vezes, a gente se trava quando alguém pergunta: você sabe o que é isso? Você sabe explicar o que é isso? Aí você fala: nossa vida, eu aprendi, eu lembro que eu aprendi isso, mas assim, às vezes aquilo não fez significado para você não linkou aquilo com a sua realidade, com o seu dia a dia, não pôs em prática, você não consegue falar, você tem que buscar a informação lá nos escaninhos da sua mente. Então, um exercício muito interessante de ser feito é esse, de estar buscando traduzir todo um conceito numa palavra só e que faça significado para você. Então, já é uma dica muito interessante. Eu chamo isso de cultura inútil. De guardar tanta informação, né, Alessandra? Cultura inútil, né? Então, você tem que trazer realmente o significado daquilo para você. E aí, você estava falando aí, ele estava aqui refletindo. Fazer esse exercício, além de você trazer para você mesmo qual é o conceito, né, que aquilo é para você, ao mesmo tempo você vai estar identificando crença que você tem a respeito de alguma coisa. Né? Então, a gente pode fazer 2 exercícios em um, aí que ajuda também já nesse sentido de identificar. Né? Porque igual a Kel falou dinheiro, eu falei moeda de troca, aí ela falou meu escravo. Tá vendo como é que cada é diferente? É diferente para cada um, né? cada um tem uma forma de
né? Dia difícil, nossa Senhora. Então, assim, é um exercício bom mesmo de fazer. Outra crença, tem gente que vê dinheiro como, dinheiro é sujo. Dinheiro não entra fácil de jeito nenhum na casa dele. Porque quando ele vê que é uma coisa suja, ele quer distância daquilo, aí não entra de jeito nenhum. E é uma crença que a gente costuma aprender quando somos crianças, né? Não põe a mão que é sujo, você vai ficar doente, passa na mão de muita gente, aí você associa dinheiro com sujeira. E aí você evita, inconscientemente. Aí você pega já assim, né? E aí, uma coisa assim muito interessante que a gente vai falar aqui, né, sobre o que aprender. Aliás, antes de falar o que aprender, falar sobre a programação neurolinguística, né, PNL. O que seria PNL? Programação neurolinguística é uma coisa muito importante para nós que queremos, que vamos querer mudar essa questão de bloqueios de aprendizagem na nossa mente, porque PNL é o mesmo que ressignificar. A gente, com a PNL, a gente vai aprender a fazer perguntas, a fazer as tarefas. A gente vai aprender a canalizar como que o cérebro da gente se comporta perante os aprendizados da vida. Então, assim, como meu cérebro funciona. Então, é aprender como o cérebro funciona. Algo muito importante aqui é a gente carregar os princípios e não as regras. Regra, a gente viu até numa aula anterior, né? A regra, ela faz a gente sofrer. E a gente tem que aprender a viver sobre os princípios. E aí é muito importante estar fazendo o estudo da programação neurolinguística para a gente poder compreender. E a neurolinguística também vai falar um pouco da questão de a gente aprender a ter inteligência emocional, inteligência espiritual, inteligência financeira, para a gente saber, né, realmente liderar, governar e transbordar na vida dos outros. Então, fica aí uma outra dica, que é procurar entender como que o cérebro da gente funciona para aprender. Aí a gente, então, com a programação neurolinguística, a gente consegue estar fazendo uma reprogramação da nossa mente. Eu e a Alessandra estamos aí nesse intento de estudar, né, Alessandra, um pouco mais sobre programação neurolinguística, para a gente poder... breve. Sim, A gente vai trazer esse tema e as reprogramações, né? E voltar a falar sobre isso, né? Voltar a falar sobre isso. A gente vai falar sim, mas estou falando, quem sabe a gente até traz uma reprogramação, né, Raquel? Já. Isso, nós estamos pensando nisso. Uma outra dica que a gente gostaria de deixar para vocês aí é como memorizar, né? Geralmente a gente tem muita dificuldade. E como que seria isso? É pegar um conceito, né? Diminuir isso, né? Sintetizar o máximo possível que a gente conseguir, aplicar. E uma outra coisa é linkar isso com uma história. Se a gente conseguir contar uma história daquilo que a gente conseguiu reduzir ao máximo possível, você nunca vai esquecer, você vai linkar com a maior facilidade do mundo, porque histórias a gente não esquece. Datas, várias coisas são difíceis, conceitos, isso tudo é muito abstrato, é mais difícil, mas se você conseguir contar histórias com aquilo que você conseguiu chegar no cerne da questão e conseguir contar uma história sobre isso, pronto, você vai ter a maior facilidade de estar linkando e trazendo essas coisas que você aprende ao longo da vida com muito mais facilidade, você não vai se travar de maneira alguma. A gente aprende muito mais, eu pelo menos, né? Quando tem analogia com alguma história, eu não esqueço, eu memorizo. Não esqueço. Então, é muito importante isso que ele falou, né? Da gente amar a história da gente, né? Aprender a construir histórias para aprender e aprender a amar a história, né? Você vai ler depois aquele negócio da história, sair da matéria de história, virar geografia.
eu não coloquei ele aqui, mas tem isso mesmo. Se você tiver com ele aí, você pode até falar, porque eu não sei onde que eu coloquei. Ele fala, né? Ele fez um verso muito interessante, né? Com os componentes, né? A história sair da matéria de história e virar geografia. Você pode movimentar este milhão geograficamente, e ela pode ir para a química. Eu posso entender que fisicamente eu sou um gerador de riqueza para físicas, sentir isso em tudo, movimentos. Para o português, você pode usar eu posso, né, o verbo e o substantivo, eu tenho poder. Para a matemática, mudar a conta, o patrimônio. A sociologia, suas inserções na sociedade vão mudar a sua história. E para a filosofia, nunca mais vai entrar em filosofia de miséria, ou seja, você pode mudar todas as histórias em todas as matérias, né? A história que Deus contou a meu respeito é a história que eu vivo, que tem esperança e que tem mais vida. Muito. É super. Eu achei super. Demais, né? Como é que consegue fazer? Ir linkando dessa maneira, mas é tudo nada mais, nada menos do que e a gente consegue ver pela apresentação, né, do Pablo que ele estudou a questão da programação neurolinguística e isso abre a mente da gente. E uma outra coisa que eu achei interessante, que a gente tem que tomar um cuidado. A gente começa a aprender novas coisas, a gente tem que ficar muito atento, porque a gente tem que aprender, sim, com tudo isso, com tudo de bom, com tudo que tiver, mas a gente não deixar essa coisa que a gente está aprendendo virar uma, vou falar assim, ó, entre aspas, tá? Virar uma religião para a gente, tá? Porque tem gente que aprende alguma coisa e Lei. vira religião, vira lei para ele. Então, assim, é saber extrair aquilo que é de positivo e partir para outras coisas, não ficar escravo daquilo que você aprendeu. Nossa, eu quero tudo na minha vida e viver só daquilo. Não. Aí você se limita novamente, não pode. Não pode deixar aquilo que está te ajudando, que você está aprendendo com aquilo, virar lei para você e você se fechar. Né? Eu achei esse ponto muito importante também. E outra frase aí que eu gostei e deixei anotada, né? Que tudo no universo conspira ao nosso favor. E a frase está aí, né? Se eu der uma ordem, as partículas subatômicas vão atrás. E isso dentro da sua cabeça já está feito. Olha o tanto que isso é poderoso, né? A gente saber que a gente tem esse poder, é um poder ilimitado, nós temos poder para qualquer coisa, está tudo na nossa cabeça, na nossa mente. Por isso, primeiro limpar tudo aquilo que a gente vê como crença limitante e buscar o aprendizado sempre, sempre, sempre. Tudo tem formas, tudo tem como acontecer. E assim, a partir do momento igual agora nós estamos aqui, você dizer eu posso, eu vou, eu sou, eu consigo, pronto, tá lá, já tá tudo perfeito lá na frente, porque você já deu a ordem agora. Tudo vai conspirar ao seu favor e você vai chegar lá sim. Então a gente tem que acreditar. E você quer falar mais alguma coisa antes da gente colocar a tarefa? Na verdade, a gente tem que listar o que a gente tem que desaprender para listar o que você vai aprender, né? Porque é um processo de desaprendizagem, né? Que a gente vai desaprender o que? Essas crenças limitantes daí, através da PNL, é uma ferramenta excelente para esse processo, né? E outras coisas mais aí que a gente, hora de fazer a nossa autoanálise, a gente pensar o que a gente tem que desaprender e para depois focar em aprender assim absurdamente, né? E é aquilo que a Raquel falou, você ter realmente a crença, né? A partir do momento que você decreta a ordem, falou, o universo já está conspirando realmente a seu favor. Você só tem que acreditar e ir. Já deu certo. Já deu certo. Criado. É muito poderoso isso. Então é isso aí mesmo, né? Nossa tarefinha, fazer uma lista de tudo que você sabe que você precisa desaprender e
listar, fazer uma outra lista do que você quer aprender, né? Já tem uma tarefa aí, ó, programação neurolinguística. A E nossa, né? a Já nossa é essa, muito importante. E uma outra que eu acho que a gente também tem que fazer, tem que investir nisso, é pegar as coisas que a gente sabe e tentar simplificar. Tentar simplificar o máximo, reduzir ali numa palavra algumas coisas, tudo que você puder conseguir ir simplificando, chegar numa palavra, que o Pablo chama de código, né? Ah, qual código? Assiste um filme, lê um livro, quais os códigos que esse livro me trouxe. porque, Então, na verdade, na escola, né, a gente não aprendeu, a gente recebeu conhecimento, né? Tanto é que ele fala aqui que se eu tenho um conhecimento, eu sei falar sobre ele. Mas se eu não tenho conhecimento, se eu só li, se eu tenho conhecimento, não sei falar, eu não aprendi. E é isso que acontece na escola com a gente. A gente não aprendeu, a gente teve conhecimento. Porque se a gente não sabe falar, a gente não aprendeu. não Né? aprendeu isso aí, né? Então, é essa questão. O que eu entendo disso, né? De acordo com aquele conceito, para mim, qual que é o significado disso? Realmente, não é o que a escola falou, o padre, o pastor, não. Para mim, né? Acho que foi até por isso que ele fala que ele sempre foi muito questionador, que ele nunca aceitou, ele tinha os princípios, os valores dele, ele nunca aceitou alguém ir contra isso e querer colocar outra coisa no lugar disso, né? Então, igual esse exemplo de Jesus dele é muito bonito mesmo. A gente fica assim. Eu nem imagino como que é isso, né? Lembrando da história do livro de Paulo Estevam também, que lá conta, eu já nem imagino o que é aquilo, né? Conheci Jesus, eu vi Jesus, olhei nos olhos de Jesus. Então, assim, é uma coisa que a gente não imagina. Mas que ele foi buscar, porque a gente ouve falar de Deus, mas a gente não sabe, a gente não sente quem é Deus. Então, a gente está. Eu e a Raquel estamos, né, lendo um livro aí também, que tem ensinado muito para a gente também sobre isso, tem tocado bastante o nosso espírito com relação a isso. Então, E a realmente, a gente gente vai chegar lá. vai. Então, gente, o caminho é esse, é buscar o significado das coisas para você, não do que te falaram. Esse é o desafio. Isso aí. Bom, pessoal, é isso daí que nós queríamos trazer para vocês. Esperamos de coração que possa ter sensibilizado cada um aí para poder buscar a aprendizagem verdadeira, desbloquear esses medos, essas bobeiras que a gente tem. Nossa, eu não consigo, sou burro. Nossa, vida, isso é difícil demais. Né? Que a gente possa tirar tudo isso da nossa mente, que nós somos capazes, todos somos muito capazes. Vamos tirar toda a limitação e vamos construir a partir de agora uma aprendizagem verdadeira e com significado. É isso daí. Muito obrigada a todos vocês. Procurem compartilhar com outras pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo, curtir, compartilhar e comentar também, como dissemos anteriormente. Quer entrar em contato conosco? Entra aí, mesmo tendo passado um mês, 2 meses, um ano, assistiu, chegou na sua mão em determinado momento, não importa quanto tempo foi, nós vamos receber aqui a notificação e vamos conversar com vocês. Estamos à disposição, tá bom? Um abraço a todos. Alessandro, fica à vontade. É isso, gente. Vocês são muito preciosos para nós. A gente agradece imensamente a vocês que nos assistiu agora, vai assistir depois. Agradecemos imensamente se vocês puderem interagir com a gente, né, através dos comentários. E como a Raquelzinha disse, fez sentido para você, repassa para outra pessoa, porque é assim que a gente vai melhorar o mundo. Passando a mensagem de boca em boca, né? É isso. Tenham uma excepcional noite e até o nosso próximo tema que a gente vai. E você estava falando aí antes, eu estava pensando, gente, eles todos fazem sentido, né? Um interdepende do outro, né? A ordem deles é muito interessante. É isso, gente. Obrigada, Raquelzinha, de novo, pela oportunidade de a gente estar aqui. Em breve estaremos juntos novamente.
Eu que te agradeço, viu? Um abraço a todos, viu, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus, tudo de bom, até logo mais. Até mais.